Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje vamos continuar a nossa conversa com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte, especialista em precatórios, vai continuar conversando com a gente sobre esse assunto. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Novamente, o precatório, a questão dos precatórios. E, portanto, novamente, o Júlio Bonafonte continuando a conversa aqui no nosso programa. Do programa passado para esse, o Júlio foi a Brasília, porque lá está correndo uma PEC 74/2015. Mas vamos por partes. Novamente, Júlio, o que é um precatório alimentar? Pois é, o precatório alimentar, ele se transforma, boa noite a você, telespectador, que me dá mais uma oportunidade de estar explicando o precatório alimentar, o seu salário, provento, aposentadoria, que foi sonegado, o governo não cumpriu a Constituição, deixou de pagar, então você foi obrigado a bater na porta da Justiça, ganhou, transitou em julgado, depois de anos, exemplificando o gatilho salarial, que era de 1987, ele acaba se transformando em precatório. É a parte dos atrasados que você deixou de receber. E esse precatório, e isso só é muito importante que você, esse registro, é o único sistema de pagamento que existe no mundo, só no Brasil. Então é uma coisa genuína nossa, precatório. Precatório... Ou seja, ganhou ação, entra numa fila. Isso. E ali são os precatórios numerados e quando chegar a sua vez você vai receber. Eu costumo dizer que precatório em jabuticaba só no Brasil. Mas só que o grande drama de precatório é um sistema perverso, porque o Estado tem que te pagar, coloca no orçamento e nesses últimos 30 anos, vou repetir, 30 anos, tem praticado o calote e não tem pago. E não tem pago exatamente pela ausência de punição. Estado, prefeituras... Estados, prefeitura e muitos, mais de 85 mil servidores públicos, ativos, aposentados, vieram a falecer e não receberem em vida o legítimo dinheiro que era próprio, que precisavam para suprir as necessidades financeiras. E além desses 30 anos sem receber, Júlio, tem a história de que o Senado aprovou uma PEC, uma mudança constitucional, né, uma emenda constitucional, dando aos governadores e prefeitos mais 15 anos. Isso. E aí essa DIN, essa emenda constitucional, que era 62 de 2009, era a terceira moratória, que a primeira começou em 88, 8 anos, a segunda no ano de 2000, mais 10 anos, e a terceira 15 anos. Se você somar, são 33 anos. E aí nós entramos, falamos, não pode. Para com isso, 15 anos vai morrer todo mundo e ninguém vai receber nada. Entramos com uma arguição direta de inconstitucionalidade, que é a DIN 4357, se você quiser pesquisar. E isso houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal a nosso favor, dizendo, olha, acabou o calote. Nós vamos estabelecer, porque não dá para deixar de cumprir a Constituição, não pagar. E aí chegamos nesse ponto, isso em 14 de março de 2013. Só que de 14 de março de 2013 a chegar agora em 2015, aí o Supremo falou, mas precisa modular. O que é a modulação? Nós tivemos que aprender. Modulação é como ia ser cumprida a decisão. O modus operandi, como é que faz para cumprir? E saiu agora a decisão da modulação, como é que deve ser cumprida a decisão do Supremo. E nessa decisão, então, tem que pagar em 5 anos. Tem que zerar precatórios em 5 anos. Aliás, eu uso uma expressão
que o Supremo falou, vou dar uma sobrevida de mais 5 anos, ou seja, de 2016 a 2020, você tem que receber precatório. A gente tem feito no programa anterior, fez um alerta para não vender o precatório, não fazer acordo, porque se obrigatoriamente tem que receber e não deve dar desconto para ninguém. Agora, depois dessa decisão do Supremo, dando 5 anos essa sobrevida, aparece uma nova PEC, uma nova emenda, uma tentativa, projeto de emenda constitucional número 74/2015. Isso. O que é isso, Júlio? Isso aí, prefeitos e governadores não gostando da decisão do Supremo, como se pudessem gostar, decisão não se gosta ou deixa de gostar, se cumpre. Até porque é justiça. Pois é. Porque é uma questão de segurança jurídica, senão não existe mais segurança jurídica, não se cumpre contrato, não se cumpre mais nada. E aí resolveram engendrar uma nova PEC, que é a PEC 74. E essa nova PEC, porque a decisão do Supremo, se não pagar nesses 5 anos, tem o que é mais importante, que até então não existia. Punição, sequestro de renda. E essa nova PEC, ela veio querer tirar esse sequestro de renda, ficar livre da punição e queria pagar a média dos últimos 10 anos. Quando os 10 anos não pagou nada, a média é pequena. Ou seja, não quer cumprir a decisão do Supremo. Então, média de receita, tirava fora o sequestro de renda, que é a punição, e dizia o seguinte, ó, o ente público que der precatório poderá é uma faculdade, não é uma obrigação, poderá arrumar um financiamento. Mas se não arrumar um financiamento, aí fica livre de tudo, porque a culpa não é deles, eles tentaram o financiamento, mas não arrumaram. E esses 3 pontos absurdos, inconstitucionais, nós fomos contra. Fizemos um trabalho que aqui há muitos anos, você vai lembrar, na Previdência, que nós estávamos combatendo a Previdência, gabinete por gabinete de deputado e senador, para dizer que nós somos contra essa PEC. Hoje ela está parada, eu tive a semana passada em Brasília, ela se encontra parada na Comissão de Constituição e Justiça, aliás, alertei por um grande trabalho feito pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, é cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos dar os nomes aí, né, Júlio? Essa nova PEC 74 foi colocada por 3 partidos. Isso. PSDB, PMDB e PT. Isso. Pelo PSDB, o líder Carlos Sampaio. Pelo PMDB, o líder Leonardo Pisciani. E pelo PT, o líder Simba Machado. Isso. Quer dizer, se uniram esses 3 partidos nessa hora é impressionante, contra o servidor. Nessa hora se une tudo, o Brasil inteiro acaba se unindo. E nós ficamos muito preocupados com ela, porque o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, foi o relator contra nós da PEC 62, em 2009, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele era da Comissão de Constituição e Justiça. Então nós estamos fazendo um grande trabalho para que isso não prossiga com relações. Se eventualmente vier a acontecer, eu espero que nós não somos obrigados a entrar com outra DIN para dizer para o Supremo que ele tem que sustentar, olha a expressão, sustentar sua própria decisão. Porque caso contrário, é um poder que vai ficar falido. Agora, há um assunto aí, uma discussão também, Júlio, entre precatórios e depósito judicial, tá certo? Pois é. Vamos primeiro, o que é depósito judicial? Depósito judicial, quando há uma briga, qualquer particular ou empresa entra na justiça, se há uma discussão sobre tributos, ela é obrigada a fazer um depósito judicial. E esse depósito judicial, ele só vai poder ser levantado, no caso a empresa ou particular vier a ganhar o processo, aí no final do processo ele levanta. Mas demoram anos esse depósito judicial. E é muito importante que você entenda o que é depósito judicial, que é uma conta que fica esse dinheiro, mas é uma montanha de dinheiro. Quando eu falo uma montanha de dinheiro, no Brasil, vou dar um dado para você, 169 bilhões, não confundir com milhões, bilhões. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Isso em todo o Brasil. Tudo que envolve o judiciário faz um depósito. E esse dinheiro fica onde? Fica no banco oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Ora, fica no banco oficial, e o banco oficial, você depositou o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele aplica o dinheiro. E aplica o dinheiro e tem um rendimento fabuloso. Banco do Brasil, há uns 2 anos atrás, 7 bilhões num ano.
7 bilhões. Veja bem, só com rendimento, e o que é pior, faz empréstimo pessoal até para o funcionário que tem que receber precatório. É uma coisa absurda. Bem, dinheiro que não é dele. E aí, com o depósito judicial, essa montanha, o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, falou: você pega parte desse dinheiro, não total, parte, e utiliza para pagar precatório. Veja bem, está dando um socorro financeiro para o Estado e município na tal da sobrevida, porque não é dinheiro dele, não vai sair do bolso dele, mas vai poder utilizar para pagar os precatórios e ficar livre da dívida. Olha só. Como a gente diz, que colher de chá que está sendo dado para ele. Tanto é verdade que a Presidente da República editou uma lei agora, dia 6 de agosto, uma lei federal, número 151, de 6 de agosto, legalizando a utilização desse dinheiro do precatório judicial para pagar os precatórios. Veja bem, a lei fala assim: preferencialmente paga os precatórios e outras dívidas fundadas. É o que diz a lei, 151. Ora, mas preferencialmente pagar os precatórios. Então não pode alegar que não tem recurso para pagar. Além da porcentagem da receita líquida que o governo determinou, o Supremo determinou, ele tem mais esse socorro do dinheiro no depósito judicial. E aí nós vamos ver que é impressionante. Quando é para pagar precatório, por isso que a gente fala mais uma vez, aqui estamos de novo na novela precatório, tudo certinho, decisão do Supremo, dinheiro lá. Aí todo mundo, os governadores, Tribunal de Justiça, banco, falar: não mexe nesse dinheiro. Não querem que você, não quer cumprir a decisão do Supremo e não querem cumprir a própria lei federal, não querem utilizar o dinheiro para socorrer e querem utilizar para outros fins. Rio Grande do Sul utilizou para pagar dívidas e não pagou nada de precatório. 6 bilhões utilizou, pegou do banco. E assim vai. Nesse sentido, aí começou uma nova discussão, que é isso que nós estamos explicando. Veja bem, nós somos totalmente a favor, primeiro, do cumprimento da decisão judicial, de utilizar. Isto vem desde 2006. Já existe lei federal em 2006. No Estado de São Paulo existe lei determinando a utilização desses recursos para pagar precatório. Para você entender depósito judicial, veja bem, nós tínhamos aqui no Estado de São Paulo o Banespa, que virou Santander, deixou de ser banco oficial na Constituição. E a nossa Caixa Econômica do Estado. O Banco do Brasil comprou a Caixa Econômica do Estado e acabou. Nós não temos banco oficial em São Paulo, que é uma grande vergonha. E por quê? Por conta dessa conta que é o valor do depósito judicial, uma conta muito grande, que é um dinheiro que fica lá para ele à disposição. Mas o que mais chamou a atenção essa semana, é isso que eu quero trazer para você, Góes, é os presidentes de tribunais de justiça dos estados se reuniram e falaram: nós também somos contra utilizar esse dinheiro para pagar precatório. Ué, por quê? Porque eles querem utilizar para eles, um acerto deles com o banco, até para pagar salário e outras coisas para juiz e magatur, querem utilizar para o tribunal, até para socorrer financeiramente o tribunal. Veja que interessante. Aí, como se dissesse, nós entramos com um pedido para aquele mutirão, para as guias que estão paradas, entramos com 2 pedidos, e não tem dinheiro para funcionar. Daqui a pouco, porque todo mundo agora resolveu socorrer estados e municípios utilizando esse dinheiro, mas não para pagar precatório. Veja bem, não para pagar precatório. A própria lei da presidência fala em preferencialmente precatório. Sim. Mas os estados não estão tirando para precatório. Não começou, vai começar agora. Vai começar. Agora, alguns estados já retiraram no mês passado. Não tem nem para onde retirar, utilizar para outra coisa. Já usaram. Antes da própria lei, já usaram, desviando o recurso. O caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro, ele fez uma legislação e ele realmente zerou o pagamento do precatório. Pagou 4 bilhões com o dinheiro que tinha lá, pagou os precatórios e zerou o saldo dos precatórios. Ou seja, o Rio de Janeiro não deve nada não deve precatórios alimentares. Não deve. Não deve. Agora, o governador do estado de São Paulo deve ter interesse em pegar esse dinheiro. Pois é.
ele se manifestou a semana que agora ficou mais fácil para ele pagar precatório. Até me justificar a mudança de rumo dele com relação a uma PEC 74. Ele não precisaria estar o PSDB entrando para apoiar uma PEC, se ele falou, com isso eu tenho condições de pagar. Então, não deveria nem entrado com a PEC 74. Agora, tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem utilizado uma parte disso. Tem. Agora, tem lei permitindo que ele, Tribunal de Justiça... Não, aí é um acordo comercial com o banco. É um acordo comercial com o banco, o dinheiro fica lá e o depósito judicial há uma ligação com o judiciário. Por exemplo, o salário dos servidores é depositado no Banco do Brasil. Em razão desse acordo, ele pode utilizar uma parte em acerto com o banco de precatórios? Não digo salário, essa conta de depósito judicial, sim. Porque ela rende muito para o banco e, evidentemente, há um relacionamento entre o presidente do tribunal, que é o titular da conta de depósito judicial, e o banco. E aí você vai encontrar o seguinte: não pode se solucionar problemas financeiros dos tribunais de justiça. Veja bem, Tribunal de Justiça de São Paulo, para resolver o seu problema financeiro, tem que exercer a autonomia administrativa e financeira que está na Constituição Federal, no artigo 99. Tem que exigir do governador a autonomia, os recursos necessários para a justiça funcionar. Não tem que mexer no dinheiro do depósito judicial. Nem tem que esperar o speed bancário, que nós questionamos agora. Speed bancário é o dinheiro entre a data que foi depositada e a data que foi levantada, que realmente saiu o dinheiro do banco. Chama-se speed bancário. Isso acaba ficando para o tribunal. Isso acaba ficando para o tribunal, que nós estamos questionando no Conselho Nacional de Justiça. Estamos questionando, se é para ficar alguém esse dinheiro, dá demora um ano, que venha para a fila do precatório. Agora, Júlio, veja só uma coisa. No estado de São Paulo, o governador depositou já uma boa quantia de precatórios que está depositado para o Tribunal de Justiça. Sim. Que, por sua vez, não paga... Porque diz que não tem funcionários para fazer as guias de levantamento, é isso? Exatamente. Tanto é que nós entramos com 2 pedidos para que se faça um mutirão. O que é mutirão? Pega 30, 40 funcionários, no fim de semana vai lá e faz que tem 1.000 guias, 2.000. Não pode demorar mais do que 30 dias no levantamento. Tem guia que já está quase um ano. Esse um ano rende, fica o dinheiro parado. E não é pouco, nós estamos falando mais de 3 bilhões. Quando a gente fala, a gente sempre frisa, não é milhões, é bilhões. Então, daqui a pouco vence os 5 anos, o governador depositou tudo e o tribunal é que não deu, que não repassou o dinheiro. E se nós até vamos questionar perante o governador para alertar, dizer, o senhor está depositando porque ele é cobrado. Ele é cobrado porque as pessoas falam, não, mas ele fala, mas eu depositei. Mas a pessoa que tem direito fala, mas não chegou no meu bolso. E não chegou mesmo. Júlio, a Associação dos Magistrados Brasileiros também entrou contra esse uso dos precatórios, uso do depósito judicial para precatórios. Por quê? Porque, absurdamente, porque em função da reunião dos presidentes dos colégios de todos os tribunais, resolveram acionar no dia que saiu a lei federal, dia 6 de agosto, no mesmo dia, fizeram questão até de registrar no mesmo dia, porque entendeu, na verdade, disfarçando o objetivo. O objetivo é que o dinheiro fique parado e que eles possam utilizar e não seja utilizado por precatório, tanto eles quanto o banco. Não quer que mexa nesse dinheiro. Mas eles vieram com o argumento que é confisco, que é empréstimo compulsório. É uma DIN, a DIN 5353. O que não é verdade. O próprio Supremo já decidiu falando a utilização do dinheiro do depósito social não é confisco, não é empréstimo compulsório e é legítima a sua utilização, desde que você deixe um fundo de reserva de 30% para quando for algum interessado levantar, o dinheiro esteja lá. Isso vem normalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro, que o Gosto lembrou, tudo andou que nem um reloginho. Aí aqueles que ganharam o processo, o dinheiro estava lá para eles levantar e até aumentou o saldo da conta, porque entrou mais depósito de judicial do que retirada. Então, não é verdade, estão faltando com a verdade. Eu vou contestar isso na DIN, estou entrando como amigo para contestar, dizer que não é empréstimo compulsório, que não é confiscatório, e mais,
não pode ser utilizado para socorrer as finanças do Tribunal de Justiça. Finanças do Tribunal de Justiça, repito, é na Constituição, exercício da autonomia financeira, artigo 99. Se exija, não peça. Não vai de chapéu, não. Peça para o governador que ele não corte o orçamento, que é ilegal o corte do orçamento. E não utilizar o dinheiro do precatório alimentar. Aí, toda vez que vai tentar solucionar a questão do precatório judicial, aparece uma novidade. E nós não vamos desistir, nós vamos combater violentamente, porque é um absurdo essas novidades que aparecem. Conversamos no nosso programa de hoje com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, é também diretor da nossa federação e um profundo conhecedor da questão de precatórios. O que significa que voltará outras vezes a conversar com a gente sobre precatórios. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo reuniu-se na última segunda-feira, dia 17, no plenário Dom Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O presidente da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a nossa FESPESP, presidente José Gozzi, coordenou a reunião prestando informes inicialmente sobre a criação da Pública, a Central do Servidor, que ocorreu no último dia 10 de agosto em Brasília. Em seguida, Gozzi se pronunciou sobre possíveis projetos que ainda não estão tramitando na Assembleia Legislativa, mas que as entidades tiveram acesso e trazem graves prejuízos aos servidores públicos, especialmente em relação à proposta de extinção da licença-prêmio, além da redução de incentivos financeiros, como bônus e participação em resultados. Os presentes aprovaram a realização de um estudo jurídico sobre o tema por meio de uma comissão com 3 advogados. E a FESPESP já indicou o seu diretor jurídico, Dr. Júlio Bonafonte, para compor a comissão. Haverá pedido de reunião com o Colégio de Líderes e a realização de audiência pública caso esses projetos dêem entrada na Assembleia Legislativa. Foi também aprovada uma carta conjunta, que será assinada por todas as entidades, posicionando-se contra qualquer tentativa de retirada de direitos do funcionalismo. O documento será entregue a todos os deputados estaduais, aos deputados federais pelo Estado de São Paulo e todas as instâncias de governo, incluindo o governador do estado. Nova reunião está marcada para o dia 31 de agosto, a partir das 14 horas, mais uma vez, na Assembleia Legislativa. Aconteceu na última quarta-feira, dia 19 de agosto, na Câmara dos Deputados, uma reunião com representantes da Frente São Paulo em defesa da aprovação da PEC 555/2006 e a bancada feminina do Congresso Nacional. A reunião ocorreu na Secretaria da Mulher, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, e a audiência foi comandada pela deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins. Representaram a Frente São Paulo pela PEC 555, Aparecida Benedita Teixeira, do Cinesp, Egli Prechers e Aconelli, também do Cinesp, e João Elísio Fonseca, que é da Aspal e membro do Conselho Fiscal da nossa federação, entre outros colegas. A PEC 555/2006, apenas para lembrar, se aprovada, extinguirá de forma gradativa a contribuição previdenciária de servidores aposentados. A Frente Nacional, São Paulo em Defesa da Previdência Social Pública, pela aprovação da PEC 555 no Congresso Nacional, é um conjunto de entidades do funcionalismo de São Paulo, federais, estaduais e municipais, que desde 2010 luta pela aprovação da matéria. Na próxima terça-feira, dia 25 de agosto, a partir das 10h30 da manhã, na sede do Sindicato APASE, aqui em São Paulo, ocorre uma reunião deste colegiado para avaliação do trabalho. Também na última quarta-feira, dia 19, aqui na capital, aconteceu a audiência pública da Lei Orçamentária Anual 2016 na Assembleia
Legislativa Paulista. A iniciativa é da Comissão de Finanças, de Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o evento ocorreu no auditório Franco Montoro. Silvio Miceli, presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP e diretor de imprensa da nossa federação, defendeu a contrapartida do governo com o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, bem como cobrou dos parlamentares mais recursos para o Instituto, inclusive para a conclusão da primeira fase das obras de reforma do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, que se encontram paralisadas devido ao corte de recursos promovido pelo governo do Estado de São Paulo. Cidadania e Serviço Público, você já sabe, há 16 anos sempre em luta de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e nos acompanha. Você pode ligar para nós no 11 3104 3836, mandar as suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e ainda pode visitar o nosso site atualizado sempre com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org. E eu convido você a nos visitar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Federação Fespesp ou apenas Fespesp. E o programa de TV você já sabe. Você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta, aqui de São Paulo, para todo o Brasil e para todo mundo via internet. E depois no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E aí você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.